Boa noite, meus irmãos, bom revê-los. Nós estamos chegando ao fim da nossa série de Páscoa. Hoje é a nossa penúltima mensagem e no domingo que vem nós encerramos e nós estamos já, estou pensando, né, ainda não conversei com o pastor Eduardo, mas pensando na nossa próxima série já. Mas aprendemos muitas coisas nessa série sobre Páscoa, refletimos sobre os últimos momentos da vida de Jesus, passando desde a entrada triunfal e depois passando por todos aqueles sofrimentos, chegando até a ressurreição. E agora hoje, continuando os eventos que se sucederam após a ressurreição de Jesus, né? Então nós vamos olhar para uma passagem muito legal, muito bonita, que é a passagem de Jesus no caminho de Emaús. E essa é uma passagem muito bonita que está em Lucas, mas eu queria começar dizendo que muitas vezes na nossa caminhada com Deus, a gente se sente desanimado, a gente passa por períodos de aridez espiritual, muitas vezes a gente se sente desanimado, passando por lutas, tribulações, sofrimentos, momentos de dúvida. Muitas vezes a gente acha que algo vai acontecer e não acontece, ou às vezes quando acontece, não acontece da maneira que a gente pensou que aconteceria. Nós passamos por essas coisas na nossa caminhada com Deus, né? E é comum, às vezes acontece de nossa fé se enfraquecer, a gente sai perdido por aí, tentando encontrar respostas, buscar respostas, às vezes em outros lugares, que não são onde nós deveríamos buscar, que é na palavra de Deus, né? Então, é sobre isso que nós vamos refletir hoje, com base nesse texto, nessa passagem que nós vamos ler agora, que está lá em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Deixa eu só abrir aqui a minha água. Lucas 24, 13 a 35. Diz assim: naquele mesmo dia, ou seja, no domingo, né, nós estamos vendo aqui a ressurreição de Jesus. Esse dia aqui é o domingo da ressurreição de Jesus, tá? Nós temos aqui Jesus ressuscitou, as mulheres vão ao túmulo, elas se assustam, né, porque o corpo de Jesus não está lá, e o anjo avisa essas mulheres que ele havia ressuscitado. Então, naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles,
Jesus fez como que quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, ó Deus, diante da Tua santa palavra, para aprender mais de Ti nesta noite, Senhor. Ministra aos nossos corações, ó Deus, que Teu Espírito venha e manifeste entre nós, que haja edificação através da Tua palavra, que nós possamos sair daqui, Pai, com o nosso coração ardendo, como aconteceu com esses discípulos, ó Deus. Fala conosco, ó Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos então uma passagem muito bonita, muito interessante, que acontece logo depois da ressurreição de Jesus. É domingo da ressurreição. Nós vemos nos versículos anteriores, como eu já mencionei, as mulheres vão até a tumba, não encontram Jesus lá. Os anjos anunciam que Jesus havia ressuscitado, né? Só que aí as mulheres vão avisar os demais, mas nem todo mundo ainda viu Jesus ressuscitado, né? Então nós temos aqui, Lucas nos diz que haviam 2 discípulos, nós não sabemos quem era um deles. Lucas diz que um deles era chamado Cleopas, mas o outro nós não sabemos quem é um mistério. Esses 2 discípulos estavam caminhando ali, saindo de Jerusalém, indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de distância, saindo de Jerusalém. E de repente, quem que aparece ali? O próprio Jesus ressuscitado, né? Nós vemos aí que Jesus aparece ao lado deles e começa a conversar. E Jesus pergunta: o que vocês estão debatendo, né? O que vocês estão conversando aí? E aqueles discípulos estão como que os olhos impedidos de perceber que o Mestre está diante deles, o Mestre ressuscitado. E eles estão tristes, né? Porque na cabeça deles, Jesus estava morto, ele não ressuscitou. Eles não haviam presenciado Jesus ressuscitado ainda. Eles estavam tristes. Seu mestre foi morto em uma cruz e sua esperança de um Messias tinha sido destruída. Eles estavam com corações abalados. Estavam ali caminhando, comentando sobre o morto, né, no caso Jesus, e Jesus aparece para bater um papo com eles. Olha que legal, né? Imagina você ali viajando e de repente Jesus aparece do seu lado para conversar sobre ele mesmo. É interessante. E isso é muito, muito legal, porque na verdade não era muito comum as pessoas caminharem. Na época não tinha carro, né? Tinha quando muito um cavalo ou um camelo, mas era muito comum as pessoas caminharem longas distâncias. E no meio do caminho as pessoas conversavam sobre Deus. Lá em Deuteronômio 6,7 diz que a lei de Deus nos instrui, o Moisés que está escrevendo, né, nos instrui a colocar a lei do Senhor em nossa mente, e sempre recitar, e sempre lembrar, mesmo quando estivermos caminhando. Então era comum conversar sobre as coisas de Deus enquanto você caminhava. E é isso que esses discípulos estão fazendo. Eles estão caminhando e conversando sobre as coisas de Deus. Mas algo interessante acontece. Versículo 16 diz que os olhos dos discípulos estavam fechados, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Por que isso acontece? O que está acontecendo? Será que
Será que Satanás cegou os olhos desses discípulos? Será que esses homens, eles eram muito distraídos? Será que eles eram muito desligados e não percebiam que, poxa, Jesus ressurreto do lado deles, eles não percebem que é Jesus? O que será que está acontecendo, né? Nada disso. Na verdade, depois que Jesus ressuscitou, a gente percebe em algumas passagens bíblicas nos evangelhos, tudo indica que depois que Jesus ressuscitou, ele estava diferente. Ele estava com um corpo glorificado. A aparência de Jesus provavelmente mudou em alguma coisa. O corpo dele era diferente. Então, aqui nós temos um tipo digamos, parte da resposta. Porque os discípulos não reconheceram Jesus logo de imediato. Tá? Mas o fato também é que Jesus não permitiu se revelar para aqueles discípulos naquele momento, porque havia um plano. E a gente vai ver direitinho qual que era esse plano de Jesus. Jesus queria ensinar algo para aqueles discípulos, certo? Jonathan, tem alguma coisa a ver também com incredulidade? Com a gente às vezes não tá crendo naquilo naquele momento, e a gente fica cego ao que está ao nosso redor? Uhum. Porque você vê que depois que Jesus fala ali para ele que tudo que aconteceu e reforça a história, eles passam a enxergar Jesus. Uhum. Tipo, tirei a venda dos seus olhos. Sim, isso é uma ótima pergunta. Isso está, com certeza, isso está diretamente ligado também ao motivo de eles não perceberem que Jesus estava ali. Existia o motivo de a fisionomia de Jesus também estar um pouco diferente, nós não temos certeza absoluta, mas é digamos assim, é um entendimento baseado na Bíblia também, porque Jesus ele não era mais mortal, ele fazia coisas, ele não estava mais preso às limitações humanas. Ele aparecia numa sala com portas fechadas, como o pastor Eduardo mencionou lá em João. Ele aparecia numa sala em portas fechadas, depois desaparecia, como aconteceu aqui, né? Mas existe esse aspecto, de certa forma, relacionado a uma certa incredulidade, sim. Por quê? Porque os discípulos, como eu já mencionei isso várias vezes nas pregações dessa série, mas eu tenho que repetir porque isso está ligado ao que está acontecendo nessa passagem. Eles não esperavam que o Messias seria morto numa cruz, certo? Exatamente. A espera do Messias era de um líder poderoso, político, que iria trazer glória para Israel e que iria derrotar os seus inimigos. Por isso eles não se perceberam. Poxa, Jesus não fez isso. Jesus não fez essas coisas. Ele morreu numa cruz. E agora a gente nem sabe se ele está vivo mesmo, né? As mulheres disseram que ele está vivo, mas a gente não viu ele ainda. Então eles estão com pressupostos de um Messias que não é o Messias verdadeiro. Isso também impede de eles enxergarem quem é o verdadeiro Messias. E aí, Jesus pergunta para eles: por que vocês estão debatendo? O que está acontecendo? O que vocês estão conversando aí, né? Vocês dois. E aí Cleopas, que é um dos discípulos, olha para Jesus bem indignado, né? Eu, pelo menos, quando leio, parece que ele olha para Jesus com um tom de indignação. Poxa, você não lê a Folha de Jerusalém, você não sabe o que está acontecendo na cidade. Todo mundo na cidade sabe o que está acontecendo. Por onde você andou, homem? Você não sabe o que aconteceu com um homem chamado Jesus? Todo mundo dizia, ele dizia que ele seria crucificado, que ele seria morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas até agora a gente não viu. As mulheres disseram que ele ressuscitou, mas a gente não viu nada ainda. Por onde que você anda que você não sabe dessas coisas? Veja, os discípulos, eles até ressaltam aqui a importância do ministério de Jesus. Eles dizem que esse Jesus, ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas ele morreu. Para eles, Jesus era um mortal, era mais um profeta que morreu, que não foi vitorioso sobre a morte. E os discípulos, eles ressaltam então a importância do ministério de Jesus, atribuindo a ele
uma posição de proeminência entre as figuras de Israel, como por exemplo Moisés. Porém, eles consideravam que Jesus era um homem mortal. Eles não viram Jesus ressurreto. Eles não o consideravam o Senhor, o Filho de Deus. O versículo 21, inclusive, nos diz que eles tinham a expectativa de que Jesus seria a pessoa que traria a redenção a Israel, né? Como eu acabei de mencionar. Que tipo de redenção que nós estamos falando? Na cabeça deles e na cabeça de muitas outras pessoas, a maioria das pessoas naquela ocasião, naquela cidade, acreditava que o Messias traria uma redenção política, resgataria o povo dos romanos. Essa era a expectativa. Então, não foi isso que Jesus fez. Então, eles estão tristes, estão sem esperança. Eles chegam então a contar que, embora as mulheres tenham visto o túmulo vazio, a gente não viu nada ainda. E o que Jesus diz? Aí nós temos a resposta de Jesus. Jesus olha para aqueles discípulos que estão desesperançados porque eles acreditavam que o homem que tinha potencial para ser Messias estava morto. O que Jesus olha o que Jesus diz para esses homens que achavam que Jesus, esse homem, tinha potencial para ser Messias, estava morto? O que Jesus diz para eles? Veja, versículos 25 a 27, Jesus não repreende eles pela descrença. Apesar de haver evidências de que Jesus havia ressuscitado, as próprias mulheres estavam testemunhando isso, Jesus não repreende eles por causa disso. Não por causa dessas evidências, mas Jesus repreende eles por um outro motivo. Sabe qual é? Porque eles não confiaram nas promessas das Escrituras. Olha, o versículo 25 diz assim, olha o que Jesus fala: como vocês são tolos! Vocês custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Jesus está repreendendo eles por causa disso, porque eles não confiaram na Bíblia. Era para eles olhar para o Antigo Testamento e ver todas as promessas do Messias. Por exemplo, Isaías, que diz que o Messias seria um servo sofredor, passaria por muitas dores. Esses homens deveriam ter olhado para as Escrituras e ter confiado nas promessas de Deus. Eles não fizeram isso. E Jesus repreende eles por causa disso. Nós podemos olhar a atitude desses discípulos, a gente faz um contraste, por exemplo, com a atitude de fé de outras pessoas da Bíblia. Por exemplo, Maria. Qual foi a reação de Maria quando ela foi visitada pelo anjo e disse que ela conceberia? Ela simplesmente aceitou. Ela aceitou isso num ato de fé. E por causa disso, ela foi considerada bem-aventurada. Ela confiou na palavra profética. Ela confiou. Mesmo que as circunstâncias fossem contrárias, ela, como assim? Eu sou virgem e vou dar à luz ao Messias? Mas ela confiou na palavra profética. E ela foi considerada bem-aventurada. Então, diferente de Maria, esses dois discípulos, eles negligenciaram o que os profetas do Antigo Testamento disseram sobre o próprio Jesus. Eles acreditaram que Jesus era um profeta e esse profeta foi morto, porque não ressuscitou. E Jesus repreende eles por causa disso e relembra o que as Escrituras diziam sobre o Messias. Ainda em Lucas mesmo, Jesus diz em outro momento, né? Lá em Lucas, acho que é Lucas 9, eu esqueci de marcar o capítulo, mas Lucas 9, 26 e 27, Jesus diz: não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Perdão, eu passei o texto errado. Esse 26 e 27 é o texto de Lucas que nós estamos lendo agora. Então, Lucas 26 e 27, Jesus alerta esses discípulos de que o Jesus iria sofrer, o Messias iria sofrer. Então ele diz: não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então, Jesus aí está dizendo: olha,
A Bíblia já apontava isso. A Bíblia já apontava que o Messias ia sofrer. O Messias não é esse que vocês estão pensando, esse Messias guerreiro, político, um líder que derrotaria os inimigos de Israel. Não. O Messias, segundo a Bíblia, é outro. Então Jesus está esclarecendo isso para eles, está lembrando essa verdade para eles. Mas agora vejam a importância que Jesus dá ao Antigo Testamento. Eu sei, ler o Antigo Testamento não é fácil. Principalmente para nós que vivemos aí numa cultura, depois de, 3.000 anos depois, né? Mas é muito difícil, porque envolve conhecimento da cultura para você entender o que está acontecendo ali no Antigo Testamento, né? Então é difícil, mas a gente tem que estudar o Antigo Testamento, a gente tem que orar e pedir a Deus discernimento. Porque é a lei de Deus, é a palavra inspirada de Deus. E Deus se revela também ali. Então, Jesus, ele nos mostra a importância do Antigo Testamento, e Jesus se revela como autoridade para interpretar a história da redenção a partir de todas as Escrituras. Ele está olhando para o Antigo Testamento e ele está mostrando, interpretando tudo que foi dito sobre o Messias para ele mesmo, apontando para ele mesmo, porque ele tem autoridade para olhar para toda a lei, olhar para todas as Escrituras e, se necessário, interpretá-las segundo a sua própria divindade, Jesus. Então ele afirma que tudo aponta para ele, tudo aponta para Jesus. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro desconexo. Às vezes a gente acha, o Deus do Antigo Testamento é muito maldoso, é muito cruel, e o Deus do Novo Testamento, que é Jesus, é mais bonzinho. Não. A Bíblia é uma revelação única de Deus, e é revelado só um único Deus. A Bíblia é um conjunto de histórias que se conecta, revelando a história da redenção. Não trata de assuntos aleatórios, é uma revelação única de Deus que se divide em Antigo e Novo Testamento. E esses dois testamentos, eles estão intimamente ligados, porque contam a história do plano de redenção de Deus, sempre apontando para aquele que um dia viria para resgatar a humanidade do pecado. Se a gente olha desde Gênesis, nós vemos ali que já existe a promessa do Messias, quando Adão e Eva pecaram, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Jesus, meus irmãos. Tudo aponta para Jesus. Existem duas maneiras da gente ler a Bíblia. Duas maneiras. A primeira delas é a gente olhar para a Bíblia e tentar só tirar lições morais para a nossa vida. Existe essa maneira. Não é uma maneira errada necessariamente, mas é uma maneira errada se a gente só faz isso. E a outra maneira de se ler a Bíblia é enxergando Jesus em cada página. É percebendo que toda a Escritura aponta para Ele. É tudo sobre Jesus. Tim Keller, que é um pastor, faleceu há uns 2, 3 anos atrás, mas é um pastor que eu admiro muito, gosto muito. Se você não conhece, eu recomendo muito que você busque os livros dele, ele é muito bom. E ele diz algo muito interessante, eu gostaria de ler para vocês. A citação é um pouquinho longa, mas ela é muito importante, tem muito a ver com o que a gente está estudando aqui. Então olha só o que Tim Keller diz. Jesus é o verdadeiro e melhor Adão, que passou no teste do jardim e cuja obediência é imputada para nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, que embora inocentemente morto, tem um sangue que agora clama não pela nossa condenação, mas pela nossa absolvição. Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, que atendeu ao chamado de Deus para deixar tudo que era confortável e familiar e sair para o desconhecido, sem saber para onde ia, a fim de criar um novo povo de Deus. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaque, que não foi apenas oferecido por seu pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. E quando Deus disse a Abraão:
Agora sei que você me ama, porque não me negou seu filho, seu único filho, a quem você ama. Agora nós podemos olhar para Deus, levando seu filho ao monte e sacrificando-o e dizer: agora sabemos que tu nos amas, porque não nos negaste teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Jesus é o verdadeiro e melhor Jacó, que lutou e recebeu o golpe da justiça que nós merecíamos, para que nós, como Jacó, recebêssemos apenas as feridas da graça que nos despertam e nos disciplinam. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que à direita do rei perdoa aqueles que o traíram e o venderam, e usa seu novo poder para salvá-los. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, que fica na brecha entre o povo e o Senhor e que media uma nova aliança. Jesus é a verdadeira e melhor rocha de Moisés, que ferida pela vara da justiça de Deus, agora nos dá água no deserto. Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, o verdadeiramente inocente e sofredor, que então intercede por e salva seus amigos tolos, nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, embora eles nunca tenham levantado uma pedra para conquistar essa vitória. Jesus é a verdadeira e melhor Esther, que não apenas arriscou sair de um palácio terreno, mas perdeu o palácio celestial definitivo, que não apenas arriscou sua vida, mas deu sua vida para salvar seu povo. Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas, que foi lançado na tempestade para que nós pudéssemos ser trazidos para dentro. Jesus é a verdadeira rocha de Moisés, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, inocente, perfeito, indefeso, morto para que o anjo da morte passe sobre nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira luz, o verdadeiro pão. A Bíblia não é realmente sobre você, é sobre Jesus. A Bíblia é sobre Jesus, meus irmãos. Tudo aponta para Ele. A Bíblia não é sobre mim ou sobre você, é acima de tudo sobre Jesus. É por isso que toda pregação, todo evangelismo, todo ensino que não aponta para Jesus é inútil. Não tem sentido. Você sabe qual que é a nossa diferença de nós como cristãos para um judeu ou para um muçulmano? Qual que é a principal diferença? É Jesus, meus irmãos. Amém. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, os muçulmanos também não acreditam que Jesus é o Messias e acreditam que é um profeta. O que nos diferencia como cristãos é Jesus Cristo ressuscitado, o Filho de Deus encarnado, que morreu por nós. E se esse Jesus não estiver presente nas nossas pregações, nos nossos ensinos, no nosso evangelismo, o que adianta? O que nós estamos fazendo aqui então? O que nos diferencia de outras religiões? Nada. Nossas pregações no Antigo Testamento ou no Novo Testamento também precisam sempre apontar para Jesus, senão não é uma pregação cristã. Isso é meio óbvio de falar, né? Mas é uma obviedade necessária de se falar nos dias de hoje. Hoje a gente ouve muitas pregações que não apontam para Jesus, que nem falam de Jesus. Parece uma palestra motivacional. Jesus é o centro de todas as coisas, meus irmãos. Se Ele não estiver presente, não precisa não faz nem sentido a gente estar aqui hoje. A nossa cultura tem fome de Jesus, parece que não, mas a nossa cultura tem fome de Jesus, mas elas buscam Jesus nos lugares errados. A nossa cultura tem fome de um Salvador. Olha para a cultura pop, por exemplo, olha para as histórias que a cultura pop produz. Eu pensei em alguns exemplos aqui, mas pega aí, Harry Potter, Rei Leão, Matrix,
Senhor dos Anéis com na figura do Frodo, Duna, Superman, Star Wars. São muitas as histórias. Sabe o que todas essas histórias têm em comum? Existe um personagem que é o protagonista e existe uma expectativa muito grande de que esse personagem vai salvar o mundo deles. A nossa cultura está clamando por um Salvador. A nossa cultura anseia por Jesus, mas ela busca nos lugares errados. O mundo precisa de Jesus e muitas vezes o que temos são sermões terapêuticos que massageiam o nosso ego. Prometem coisas que a Bíblia nunca prometeu. Nós temos que focar no nosso Senhor, focar em Jesus. Enquanto isso, as pessoas estão perecendo, meus irmãos. Pessoas que estão clamando por um Salvador lá fora. Enquanto isso, nós aqui nas nossas igrejas estamos falando de qualquer outra coisa que não é Jesus. Meus irmãos, a gente precisa mudar essa nossa atitude, como igreja em geral, como cristãos em nossas vidas cotidianas também. A Bíblia toda aponta para Jesus e nós precisamos fazer o mesmo com as nossas vidas. O Antigo Testamento como um todo já apontava para Jesus e dizia que o Messias sofreria antes de entrar em sua glória. Mas aqueles dois discípulos, eles não percebem isso. Esse aspecto relacionado ao Messias escapa à visão de mundo deles. Eles não se dão conta disso. Mas Jesus já havia alertado que o Messias passaria por sofrimentos. E é aqui que eu queria citar Lucas 9:22. Jesus disse nessa ocasião: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus já havia alertado os discípulos que isso iria acontecer. Muitas vezes, meus irmãos, nós esperamos que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, mas elas acontecem de outra maneira. E aí, porque acontece de uma maneira diferente que nós não esperávamos, nós não reconhecemos essas coisas. Nós corremos o perigo de associar as nossas expectativas humanas com a vontade de Deus. E então nos frustramos quando Deus não realiza os nossos desejos da maneira que queremos. Porque nós estamos associando as nossas expectativas com a vontade de Deus. E nem sempre as nossas expectativas correspondem à vontade de Deus. E aí a gente se frustra. E era isso que acontecia ali com esses dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam esperando um outro Messias. Mas Jesus dá um choque de realidade neles. Jesus diz que o Messias sofreria. O Messias não é um herói nacionalista. O Messias não é um ícone armamentista. O Messias não é um líder revolucionário da luta de classes que veio eliminar a burguesia também. O Messias não é um partido político X ou Y. Nada disso. O Messias é o Filho do Deus Santo, encarnado, que veio para resgatar um povo, para redimir um povo, libertar os cativos e trazer salvação. Amém. Esse é o Messias. Amém. O Messias veio para sofrer e morrer, e então ser glorificado. Mas isso os discípulos não percebem. Eles não se dão conta de que a necessidade que eles têm de serem resgatados do próprio pecado é muito maior do que a necessidade de um resgate político. Eles não percebem que o pecado deles é muito mais urgente do que o problema político. Jesus está ali caminhando ao lado deles, mas eles não se dão conta de que é Jesus, porque a expectativa que eles tinham sobre a pessoa do Messias era outra. Imagina que você está num aeroporto, né? E de repente você está lá no aeroporto, vai pegar um café, né? Aí você está lá na fila do café, de repente uma pessoa está do seu lado ali com boné para trás,
de moletom, barba por fazer, digamos assim, enfim, todo ali desleixado, né? E aí você dá bom dia para essa pessoa, até pode reclamar que está demorando muito, tal, enfim, aí vocês se despedem. Aí de repente você está lá no avião, não sei, você está prestes a embarcar, você abre o celular, ali as redes sociais, e você vê uma notícia. Tom Hanks hoje estava no aeroporto e estava no seu terminal. Aí cai a ficha, né? Poxa, era aquele homem que eu estava conversando agora há pouco e eu não me dei conta que era Tom Hanks. Era uma celebridade. E você tratou como uma pessoa normal, porque você não se deu conta de que era uma celebridade, né? Porque você estava com uma expectativa de que uma celebridade, ela não se veste daquela maneira. Com barba por fazer, com boné para trás, de moletom e tudo mais. Você não reconhece que é uma pessoa famosa justamente porque você está trabalhando com outras categorias na sua mente. Na sua mente, uma celebridade não deveria ser daquele jeito. E você não reconhece que estava diante de um ator famoso. Foi mais ou menos assim que aconteceu ali no caminho de Emaús. Mais ou menos assim. Jesus, o próprio Messias, caminhava lado a lado com eles, mas eles não perceberam, porque esperavam outro tipo de Messias. Um Messias triunfante, poderoso, político, que libertaria Israel. Eles descartaram o sofrimento como elemento de esperança. Eles descartaram essa possibilidade. O sofrimento e a morte são necessários para a redenção divina e para a vida eterna. E enquanto isso, Jesus está ali caminhando com eles, batendo um papo, partilhando da caminhada, e eles não se dão conta. E a pergunta que surge é: será que isso não está acontecendo na nossa vida também? Será que nós estamos reconhecendo Jesus no nosso dia a dia? Jesus, Ele está conosco todos os dias, irmãos. Ele está presente no nosso trabalho, na faculdade, limpando a casa, lavando louça, sentado no banco do passageiro do carro com a gente. E pode ser que nem sequer estamos nos dando conta de que Ele está ali com a gente. Pode ser que a gente esteja vivendo as nossas vidas no piloto automático. Pode ser que nós criamos um Jesus tão diferente do que a Bíblia revela, que nós temos uma expectativa diferente sobre a manifestação de Jesus. E aí o que acontece? Nós vivemos uma ilusão. Não é uma fé que a Bíblia revela que nós devemos viver, é uma ilusão. Se não conhecemos verdadeiramente quem é Jesus, se não estivermos atentos, podemos caminhar com Ele e não reconhecer a presença dEle, exatamente como aconteceu no caminho de Emaús. Será que eu e você conhecemos Jesus o suficiente para saber quando Ele está com a gente ou não? O sol estava quase se pondo quando Jesus sugere que Ele pretende prosseguir a viagem sozinho. E aí, isso poderia ser uma forma de Jesus testar a hospitalidade dos discípulos, né? Ele está dizendo assim, eu vou continuar a viagem. Seria basicamente um tipo de indireta para que os discípulos convidassem Ele para ir para casa, né? Porque a hospitalidade da época exigia, assim, que... A hospitalidade, ou digamos a etiqueta, né? Exigia que as pessoas convidassem o viajante para ir para a casa deles, mesmo que já fosse tarde. Porque era meio perigoso andar sozinho pela estrada, por causa de ladrões, já estava anoitecendo e tudo mais. Então, os discípulos convidam a Jesus para entrar na casa com eles, por causa disso. Mas existe uma outra questão. Eu acredito que não era só uma questão de etiqueta, uma questão de cumprir uma convenção social. Era mais do que isso. Aqueles discípulos estavam cativados pelos ensinamentos de Jesus. Tanto é que o versículo 32 diz que o coração deles ardia enquanto Jesus explicava as Escrituras para eles. Imagina,
Você está ali caminhando com Jesus e seu coração aquecido por causa daquilo que Ele está ensinando. E você não sabe exatamente o porquê que seu coração está tão aquecido, mas os discípulos estão cativados pelos ensinamentos, e então eles querem mais de Jesus. Eles querem ouvir mais, querem aprender mais. Então eles convidam Jesus para ir para a casa deles. Vem, Senhor, fica com a gente mais um pouquinho. Está ficando tarde já. Vem cá, repousa com a gente. Vem cá, vem para cá, para a nossa casa. É isso que está acontecendo. O coração deles ardia. O coração deles ardia. Por que o coração deles ardia? Por quê? Eu posso começar dizendo o porquê o coração deles não ardia. Sabe, o coração deles não ardia porque eles estavam ouvindo uma palestra motivacional, para começar. O coração deles não ardia porque eles estavam sendo entretidos ou distraídos por Jesus. Não. O coração deles não ardia porque eles estavam recebendo soluções fáceis para os seus problemas. O coração deles ardia, meus irmãos, porque a palavra viva de Deus estava sendo revelada. Porque Jesus, Ele estava pregando, não estava simplesmente pregando a Bíblia. Ele estava pregando sobre Ele mesmo na Bíblia. E apontando como as Escrituras revelam a Ele. É por isso que o coração deles ardia, meus irmãos. Por causa de Jesus, o próprio Jesus Cristo. Ardia, porque ao ouvir a explicação de Jesus, eles estavam encontrando a verdadeira história da redenção. Ardia porque mesmo sem ainda enxergarem tudo claramente, o Espírito Santo já começava a iluminar a verdade em seus corações. Era o fogo da esperança reacendendo. Era a presença do próprio Cristo trazendo vida e sentido àquelas palavras antigas. Jesus estava incendiando os corações deles, fazendo eles entenderem tudo aquilo que havia sido dito no Antigo Testamento. E por isso eles querem que Jesus fique mais tempo com eles. Eles querem mais de Jesus. Eu compartilhei ontem no grupo do WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, né? Uma música que meu pai cantava muito quando eu era pequeno. Uma música que ficou muito famosa com Luiz de Carvalho. Talvez vocês conheçam. Chama Divino Companheiro. E essa música é tão bonita, meus irmãos. Eu estava lá preparando a pregação e lembrando dessa música. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Agora olha o que diz. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Será que os nossos corações, meus irmãos, estão sensíveis a Jesus? Será que os nossos corações ardem pela presença de Jesus, como ardeu no coração daqueles discípulos? Será que os nossos corações ardem? Será que os nossos corações têm sede de Deus, como a corça tem sede de águas, como diz o salmista? Será que já estamos tão acostumados com a vida de crente que os nossos corações não têm mais essa sede pela presença de Deus, pela presença de Jesus? Ó Senhor, revivifica os nossos corações. Revivifica, Senhor, os nossos corações, porque muitas vezes nós vivemos uma vida, Pai, no piloto automático. Ó Senhor Jesus, para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se o Senhor não estiver com a gente, Pai, Senhor Jesus, a nossa vida não vale a pena. A nossa vida não vale de nada, nós só precisamos de Ti, Jesus. Aquece os nossos corações, aquece os nossos corações. Faz-nos ter sede de Ti, Jesus. Faz-nos ter sede de Ti. Meus irmãos, toda vez que a palavra de Deus é anunciada, toda vez que a palavra de Deus é anunciada, e Jesus é o centro, nossos corações precisam arder.
Porque é Jesus que está sendo anunciado, não sou eu, não é o pastor Eduardo, não é ninguém aqui, é Jesus. Toda vez que Jesus é anunciado, os nossos corações devem arder, porque a palavra de Deus confronta os nossos corações. A palavra de Deus produz vida, arrependimento, transformação. Sermões que pregam autoajuda, teologia da prosperidade, ideologia política, qualquer outra bobagem, é anátema, é maldito, porque não está anunciando Jesus. Que os nossos corações possam arder por Jesus. Que os nossos corações tenham sede pela palavra de Deus. A hospitalidade também exigia que aqueles convidados oferecessem pão. Ou melhor, que os anfitriões oferecessem pão para o convidado, né? No caso, os discípulos oferecessem pão para Jesus. Os discípulos tinham um convidado ali na casa deles, então a etiqueta dizia que eles tinham que servir uma comida, né? Então, eles servem pão. Mas olha que interessante, quem serve o pão não são os discípulos, é Jesus. Jesus toma a posição de anfitrião novamente aqui, servindo o pão aos discípulos. Ele toma a posição de um chefe da casa, que ele pega o pão, ele parte e ele distribui. Jesus fez isso, assumiu esse papel sempre que ele realizou as refeições, a ceia. E essa ação faz com que a identidade de Jesus seja revelada. E então o que acontece? Os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem que estão diante do Jesus ressurreto. É interessante que só nesse momento cai a ficha dos discípulos e eles reconhecem que é Jesus. Por quê? Você já teve aquela experiência de, às vezes, ouvir uma piada, ou então você está lendo uma tirinha cômica no jornal, e você lê aquela piada ou lê aquela tirinha cômica várias vezes e você não entende a graça? Eu não estou entendendo qual que é a graça disso. Aí eu tenho que ler, reler, ou então observar os desenhos da tirinha várias vezes para perceber a graça daquilo e entender a piada. E às vezes relendo você percebe que deixou passar algum elemento. Às vezes lendo uma tirinha você, eu tinha que ter notado que tem um outro personagem aqui na tirinha que dá sentido à piada como um todo, né? Então são elementos que têm que ser considerados num todo para você dar sentido naquilo. E parece que de certa forma acontece isso aqui. As pessoas, os discípulos, não consideraram vários elementos até agora para perceber que Jesus é o Messias. Mas aí quando Jesus parte o pão, era o elemento que faltava, né? Jesus partiu o pão e aí cai a ficha. Poxa, era Ele! Era Ele o tempo todo. Então, é muito interessante. Somente quando Jesus parte o pão é que cai a ficha de que eles estão com Jesus. A Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor, aquela que nós celebramos aqui todo mês, ela revela o sofrimento de Jesus. Ela revela que o Messias passaria por sofrimento. O pão revela o corpo quebrado de Jesus, o corpo moído pelas nossas transgressões, e o sangue que foi derramado. O sangue é o cálice que representa, o cálice é o sangue, o cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então, a ceia revela o sofrimento de Jesus. Quando Jesus parte o pão, Jesus é revelado, cai a ficha dos discípulos. Quando nós participamos da Santa Ceia no culto, Jesus é revelado. Quando nós participamos do culto e a pregação fala de Jesus também, Jesus é revelado. Tudo é para Jesus. Agora esses discípulos sabem o motivo. Por que eles não queriam que aquele viajante fosse embora? Por que eles queriam que aquele viajante ficasse mais tempo com eles? E quando Jesus ensina isso àqueles discípulos, os olhos deles se abrem, eles os reconhecem e Jesus desaparece imediatamente, né? Agora que eu percebi que Jesus, que era Jesus, ele vai embora. Como assim, né? O que está acontecendo?
A gente vai falar sobre isso, mas o que acontece? Os discípulos percebem que era Jesus o tempo todo, e aí esses discípulos saem de casa e vão anunciar, vão se encontrar com os outros 11 discípulos e anunciar que eles acabaram de ver Jesus ressurreto, né? Depois que nós experimentamos Jesus no culto, na pregação, na Santa Ceia, nós temos um chamado, que é de anunciar esse Jesus ao mundo, como esses discípulos fizeram. Proclamar esse Jesus a todos que nós encontrarmos. Foi isso que esses discípulos fizeram ao sair da casa e contar as boas novas. Mas tem esse detalhe que vale a pena comentar. Por que Jesus simplesmente desapareceu? Por quê? Sabe por quê? Porque ele já havia revelado o suficiente para possibilitar a fé daqueles discípulos. Jesus havia cumprido o seu objetivo. Era gerar fé na promessa de Deus nas Escrituras. Era isso que ele queria fazer no coração daqueles discípulos. Durante toda essa caminhada até Emaús, Jesus nunca disse: olha para mim, olha aqui, vem, me toca, sou eu ressuscitei, pode ver aqui as feridas. Jesus nunca faz isso. Ele podia ter feito. Jesus podia ter se revelado àqueles discípulos desde o início, mas não foi isso que ele fez. Ele preferiu não revelar sua identidade. Ele preferiu dar testemunho de si nas Escrituras, mostrando que tudo que Deus prometeu aconteceu. E aqui, meus irmãos, nós temos uma lição muito importante. Seria como se Jesus estivesse dizendo: vocês achavam que a esperança estava morta. Vocês achavam isso. Mas aqui estou eu, o Messias que ressuscitou, exatamente como a Bíblia disse que iria acontecer. Ainda que a minha presença física não esteja com vocês, confiem nas Escrituras, porque as promessas de Deus vão acontecer. Se Jesus tivesse aberto os olhos desses discípulos logo no início, e eles tivessem reconhecido Jesus, a fé nas promessas de Deus nas Escrituras não teria sido criada nos corações deles. E o objetivo de Jesus não era simplesmente impressionar, mostrando que ele estava vivo, mas sim apontar o valor das Escrituras, apontar para o valor da Bíblia, que já prometia o Messias, mesmo que as circunstâncias indicassem o contrário. E aí então o fato de Jesus desaparecer logo depois de os discípulos o reconhecerem, parece ser uma forma didática de Jesus ensinar que agora eles não vão ter mais a presença física dele. O que eles vão ter agora é a presença espiritual e as Escrituras. É isso que vocês vão ter. Jesus queria que eles acreditassem sem vê-lo. Jesus quer que os discípulos confiem nas Escrituras e não simplesmente, meus irmãos, em experiências. É isso que Jesus está mostrando e nos ensinando aqui. Não me levem a mal, as experiências são importantes, fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas a gente não vive de experiências, meus irmãos. A gente não tem aquele êxtase, aquela experiência sobrenatural a cada minuto do nosso dia. A verdade é essa. Mas isso não significa que Jesus não está com a gente. Não significa. E o que vai nos sustentar nesses momentos é a palavra de Deus, é a Bíblia. É nesses momentos que a gente tem que recorrer para a Bíblia, porque a Bíblia é repleta de promessas e as promessas de Deus vão se cumprir. É isso que Jesus está ensinando para esses discípulos. Olha, eu não estou mais com vocês, eu não vou estar mais com vocês fisicamente, mas vocês podem confiar nas Escrituras, elas se cumpriram. Sempre podemos ir para a Bíblia para renovar nossa fé e nossa força. Mesmo que os nossos olhos não possam ver, tocar Jesus, nós temos a palavra de Deus. Ela é fiel e ela vai se cumprir. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, queremos muito que Deus se revele de maneira sobrenatural. E o que acontece? Muitas vezes Deus só fica em silêncio. Só fica em silêncio. O que nós devemos fazer nesses momentos? Nós devemos fazer
é o que Jesus nos orientou a fazer nesses momentos. Olhe para as Escrituras. Olha para aquilo que Deus já revelou na sua palavra escrita. É para lá que a gente tem que recorrer, pois a sua verdade sempre vai se cumprir. Muitas vezes podemos ter a sensação de que as promessas de Deus tardam a se cumprir, está demorando muito, ou então a gente acha às vezes que nem vai se cumprir. Será que essa história toda é realmente verdadeira? Será que isso tudo realmente aconteceu? Será que Jesus vai voltar um dia? Eu acredito de todo o coração que vai. E eu acredito porque a Bíblia nos diz isso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quanto tempo se passou desde a promessa do Messias até a sua chegada? Quanto tempo? Séculos. Muitos e muitos séculos. E a Bíblia diz que Jesus chegou na plenitude dos tempos. A promessa não se atrasou nem adiantou. Jesus chegou na plenitude dos tempos. Quanto tempo já se passou desde que Jesus subiu aos céus, ele ainda não voltou? Quase 2000 anos. Talvez ainda passem vários séculos antes de Jesus voltar. A gente não sabe. Talvez Jesus volte hoje. A gente não sabe. Mas a promessa de Deus vai se cumprir. Ele vai voltar. O texto que nós lemos na abertura do culto, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4 e 8 a 9. Eu queria ler novamente. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Versículos 8 e 9. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Meus irmãos, mesmo que nós estejamos desanimados, abatidos, duvidosos, que a gente possa se debruçar sobre a palavra de Deus, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Deus não é homem para mentir. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Cristo vai voltar. A ressurreição dele garante essa verdade. Um dia, nossos corpos serão transformados como o de Jesus foi, e nós habitaremos eternamente em novos céus e nova terra. Que os nossos corações possam arder por essa verdade. Amém. Vamos orar? Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, queremos te pedir perdão porque muitas vezes somos incrédulos. Muitas vezes também nós simplesmente levamos as nossas vidas no piloto automático, esquecendo de buscar a tua presença ou esquecendo de que o Senhor está do nosso lado. Perdoa-nos, ó Deus. Ó Pai, incendeia os nossos corações, ó Pai, que a gente possa ansiar pela tua presença, ansiar pela presença de Jesus Cristo como a corça anseia pelas águas. Que a gente possa, Deus, amar a tua palavra do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Que a gente possa dedicar tempo estudando, aprimorando o nosso conhecimento sobre ela, porque ela é a tua verdade. O Senhor decidiu se revelar, e o Senhor se revelou por meio de um livro. Nós temos a obrigação de ler esse livro, Pai, para nossas vidas. Coloca amor em nossos corações pela tua palavra, Senhor. Que a gente possa ter fé nas tuas promessas e que nós possamos recorrer à tua palavra sempre. Mesmo em momentos de aridez, que nós não conseguimos sentir a tua presença, que nós possamos encontrar refúgio na tua palavra, porque é lá que o teu Espírito vai aquecer os nossos corações, revelando Jesus Cristo.
Faz essa obra em nossos corações, ó Deus. Que nós possamos viver essa vida, Senhor, uma vida centrada na Tua palavra, ó Deus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar?